Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a decisão dos Estados Unidos reconhecerem Jerusalém como capital de Israel seria o cumprimento das profecias bíblicas. Não, a resposta é não. Isso nada tem a ver com o cumprimento de profecias. Jerusalém já foi e já deixou de ser capital de Israel muitas vezes ao longo da história. Não se pode negar que o palco para os últimos dias esteja sendo armado, mas os eventos em si não devem ser vistos como um cumprimento profético. O artigo Prophetic Studies de Faraday, que viveu no final do século XIX e início do século XX, estava congregado somente ao nome do Senhor Jesus, o artigo dele é muito, estudos proféticos, é muito atual, se você pensar no que ele escreveu há tanto tempo, tendo muito menos informação do que nós temos, e é bem oportuno também, apesar de ele ter sido escrito por volta da segunda década do século XX, após a Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial e antes de 1948, quando Israel foi transformado num Estado lá na região da Palestina. Veja o que ele escreve. Os homens fariam bem em deixar Deus fazer o seu próprio trabalho, no seu devido tempo e à sua própria maneira. A intromissão humana com os propósitos de Deus só pode levar ao desastre. Dentre os muitos movimentos dos nossos dias, todos solenemente sugestivos de que o fim da era se aproxima, está a proposta do governo britânico de estabelecer o povo judeu na terra de seus pais. Repetimos, o povo judeu, não as 12 tribos como tais. Do paradeiro das 10 tribos, nada é conhecido com certeza. Jeová irá tratar com elas quando a grande trombeta for soprada na aparição pública do Filho do Homem, em Isaías 27:13 e Mateus 24:31. A sua restauração reside totalmente fora dos acordos políticos dos homens. A Declaração Balfour sobre a Palestina, datada de 2 de novembro de 1918, tornou-se mundialmente famosa. O talentoso estadista, desde que foi feito conde, que escreveu essa carta para Lord Rothschild, provavelmente não teve uma percepção adequada do seu significado. Ele marcou uma época na história, não apenas dos judeus, mas do mundo. A Palestina teve muitos mestres gentios desde a grande dispersão resultante do assassinato do Messias, mas estava reservado para os britânicos anunciarem ao mundo que propusessem tornar a terra um lar nacional para o povo judeu. Os cristãos atentos não estarão sujeitos a qualquer equívoco quanto ao verdadeiro caráter do que aconteceu. Em alguns meios costuma-se falar de libertação da Terra Santa, como se a expulsão do domínio turco fosse o fim das dores de Israel. Este não é o caso. Jerusalém ainda é pisada pelos gentios e os templos dos gentios ainda não foram cumpridos. Lucas 21:24. A terra não foi liberada, ela simplesmente mudou de mestre ou de senhor. Os governantes presentes são, sem dúvida, mais equitativos e misericordiosos do que aqueles que a governavam antes. Mas a terra de Israel ainda está sob o controle de estrangeiros, e os filhos de Israel só podem ir lá pelo favor das autoridades estrangeiras. A tragédia da terra não terminou, e se as Escrituras devem ser cridas, suas piores dores ainda estão por vir. Quando viram a declaração de Balfour, muitos leitores da Bíblia, entusiasmados, exclamaram: certamente a profecia está se cumprindo rapidamente. Palavras similares foram frequentemente ouvidas durante os anos da Grande Guerra Mundial, e aqui é preciso explicar que, como ele não conhecia a Segunda Guerra Mundial, ele estava falando da Primeira, que tinha sido a única guerra mundial até então. Aqui é necessário cuidado, continua o autor, aqui é necessário cuidado. A igreja ainda não está completa, ainda está no mundo como testemunho. O seu traslado para o céu ainda não ocorreu. Sendo assim, dificilmente é correto falar de profecia cumprida. A profecia tem a ver com a terra e encontra o seu centro no povo de Israel. As tratativas atuais de Deus não têm a ver com Israel, mas com a igreja. São as coisas celestiais e não as terrestres que estão diante da mente divina durante este período. O rei apontado por Deus ainda não está sentado no trono em Sião. Ele está no céu.
E o Espírito Santo está aqui reunindo dentre as nações aqueles que devem compartilhar de sua bem-aventurança no alto. A profecia não começará a ser cumprida até que a igreja tenha sido removida para a casa do Pai. O relógio profético parou quando o Messias foi rejeitado e o seu pêndulo não voltará a balançar até que o presente propósito da graça divina seja completado. Mas o que pode ser razoavelmente afirmado é que os acontecimentos notáveis que se desencadearam no século XX ajudaram a liberar o terreno para as ações da última crise, a agonia final do mundo antes do estabelecimento do reino de Deus nas mãos do homem Cristo Jesus. As coisas estão sendo preparadas manifestamente para os importantes acontecimentos que marcarão o fim dos tempos dos gentios. A declaração de Balfour nos aproximou sensivelmente do cumprimento de Isaías 18. Nesse capítulo tão interessante, escrito há 27 séculos, nós lemos de um movimento por parte de um poder marítimo para restaurar os judeus em suas terras. Provavelmente é um movimento bem intencionado. O poder ali referido é amigável para um povo por tanto tempo disperso, mas o projeto não tem esperança de sucesso. O desastre resultante é descrito muito graficamente pelo próprio profeta inspirado. O motivo do fracasso é por demais solene. Deus é deixado fora do esquema. O Cristo a quem a terra gloriosa e todas as outras terras pertence não é levado em consideração. Pior ainda, as terríveis circunstâncias que levaram as pessoas a serem expulsas da terra são completamente ignoradas. Não foi o mero resultado da guerra que fez com que o povo judeu perdesse a sua posse. Foi um ato de Deus por terem matado seu filho. Quando o Messias, o príncipe, veio a eles no tempo designado, como fala Daniel 9, 25 a 26, eles o rejeitaram, anunciando publicamente que não tinham rei senão César. O Messias foi cortado e não teve nada. Ora, visto ser esta a razão pela qual o povo esteve fugitivo, cansado e errante na terra durante os últimos 19 séculos, lembre-se que o autor do texto está escrevendo no começo do século XX, e considerando também que eles não estão de modo algum arrependidos do seu horrível pecado, acaso não é grave qualquer poder querer reintegrá-los ao seu lugar? Acaso não é isso uma interferência na justa disciplina de Deus? Com toda certeza, pois isso é lutar contra Deus. Como então um projeto assim poderá prosperar? Um jornal britânico descreveu a exclusão dos judeus da Palestina como o grande erro das eras. Será que o autor do artigo nunca ouviu falar de um erro infinitamente maior? Os homens podem se esquecer, mas Deus nunca se esquecerá de que os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Mateus 21, 38 a 39, extraído do artigo Estudos Proféticos de Faraday. W. Faraday é o nome desse autor. Como você viu, ele nem conhecia ainda, o autor não conhecia ainda a fundação do Estado de Israel, que só aconteceria em 1948. Mas como é oportuno o que ele diz, mostrando que qualquer intervenção humana no retorno de Israel à sua terra, nada tem a ver com Deus. Porque eles estão lá, eles estão fora da terra por uma disciplina de Deus. A declaração de Pedro, no livro de Atos, continua valendo ainda hoje para os judeus. Vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida e matastes o príncipe da vida. Atos 3, 14 a 15. Embora os judeus tenham sido os principais responsáveis pela morte de Jesus, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, nós vemos também todas as classes de pessoas representadas nessa injustiça. Ali você encontra os religiosos, o povo, os marginais, políticos, comerciantes, filósofos, artistas, cientistas, militares, absolutamente todos. Os religiosos entregaram Jesus às autoridades seculares para que ele fosse executado. O povo preferiu Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e por causa de um homicídio, como fala Lucas 23, 19. Os marginais que estavam ali, alheios à própria sorte, se puseram ao lado das autoridades e do povo, contra Jesus.
Depois um deles se converteu, mas antes estavam todos contra Jesus. Então o governador Pilatos, de forma sarcástica, mandou pregar uma placa sobre a cruz e, sem saber, ele acabou tornando oficial o fato de toda a humanidade estar representada ali, naquela crucificação. Na placa dizia: "Este é o rei dos judeus", e isso era dito em 3 idiomas: o latim, do poder secular e militar, o grego, a língua universal do comércio, da filosofia, das artes, da ciência, e o hebraico, que representava a língua da religião. Por fim, o próprio Deus, que é luz, seria obrigado a abandonar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como fala em João 1,29. Então as trevas caíram sobre toda a terra, e se as trevas ali duraram 3 horas, as trevas morais que envolveram a humanidade culpada pela morte do Filho de Deus ainda não se dissiparam. E nem Israel, e nem os Estados Unidos, ou qualquer nação, poderá reverter isso enquanto o povo terreno de Deus, Israel, permanecer na incredulidade. Embora o Antigo Testamento não traga qualquer menção à atual dispensação em que a igreja é contemplada, ele apresenta uma série de passagens que apontam para a época em que Israel ficaria disperso entre as nações, como resultado da sua rebeldia e incredulidade. Uma época de desterro que começou bem antes da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, e se estende até os nossos dias. Um bom relato de tudo isso você vai encontrar no livro Teologia do Pacto ou Dispensações, escrito por Bruce Anstey. Você encontra na web, tanto para baixar gratuitamente em formato e-book, como para adquirir em formato impresso, no Clube de Autores. Por conta da sua incredulidade, aquele povo seria cegado administrativamente, é o que diz o Salmo 69. Depois de descrever, nesse salmo, todos os sofrimentos que esse povo iria infligir ao seu Messias e Rei, o Senhor Deus Jeová lança sobre eles uma maldição por intermédio do salmista. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação. Prenda-os o ardor da tua ira, fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Salmo 69, 22 a 25. Por intermédio do profeta Daniel, Deus avisava que o templo e a cidade de Jerusalém seriam destruídos. Ele escreveu: "O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações." Daniel 9, versículo 26. Então os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, escreve Oséias no capítulo 3, versículo 4, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim, escreveu o profeta Oséias. Não se pode esquecer de que tudo isso é juízo de Deus por sua incredulidade, por incredulidade do povo. E o salmista, falando pelo povo, diz: "Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos." Salmo 44, de 11 a 14. Se você estudou história, ou se você conhece alguma piada de judeu, tudo isso estava previsto na palavra de Deus, que aconteceria contra eles por juízo de Deus. Como juízo de Deus. Não tem como reverter isso por meio de decretos humanos. Não dá como. Nessa condição de desterrados, perseguidos e numa condição permanente de refugiados, os judeus se especializariam em talentos, capacidades e profissões que pudessem ser exercidas a qualquer tempo e em qualquer lugar, dentre elas o comércio, habilidade na qual os judeus são muito bem conhecidos. Gênesis 49, de 13 a 15, já previa essa sua constante mobilidade, ao dizer que, abre aspas, "Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom", fecha aspas. Quando você pensa em refugiados, pensa logo em barcos e navios, e assim sempre foi com esse povo.
A mesma passagem de Gênesis apontava para sua condição de servidão e envolvimento com mercadorias. Veja a continuação. Abre aspas. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Gênesis 49, de 13 a 15. Mostrando assim que o judeu seria servo das nações, porque ele se deu bem nessa condição, debaixo de fardos, carregando fardos e abaixando o seu ombro para se deixar carregar. Reconhecidos pelo domínio do comércio mundial de diamantes, que são pequenos e caros, portanto fáceis de se transportar até na barra da calça em caso de perseguição, nos últimos 2000 anos os judeus se dedicaram às artes, à cultura, à ciência, que são capacidades que qualquer um pode transportar dentro do cérebro, sem precisar levar sequer bagagem de mão, caso você precise fugir rapidamente. Até hoje, 23% dos contemplados pelo Prêmio Nobel são judeus. Agora pensa em 23% em relação à população mundial. Que os judeus são uma parcela ínfima comparados à população mundial, mas 23% deles do Prêmio Nobel são judeus. Você já deve ter ouvido falar em Albert Einstein, já? Não? Claro que já. E se você ler os créditos dos filmes de Hollywood, verá que os produtores e diretores judeus dominam a sétima arte. Entre eles, J.J. Abrams, Woody Allen, Stanley Kubrick, Steven Spielberg. Alguns trocam de nome, né? Colocam o nome artístico, mas são judeus. Apesar de hoje estarem nas mãos de conglomerados globais, os grandes estúdios de Hollywood foram inaugurados por judeus. Quais? Paramount Studios, 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal, Columbia Pictures, todos eles fundados por judeus. Se você usa o Google, deve saber que um dos seus fundadores, Sergey Brin, é judeu. O seu perfil no Facebook, você tem um perfil no Facebook? Então, isso só é possível graças a um judeu, Mark Zuckerberg. E enquanto eu escrevo, o presidente da mais poderosa nação do mundo, os Estados Unidos, é constantemente influenciado pelos conselhos da sua filha, Ivanka Trump, que, pasme, é casada com Jared Kushner, conselheiro sênior da Casa Branca. E você acha que ele é o quê? Judeu, esse Jared. Ou de onde você acha que veio a ideia de Donald Trump declarar Jerusalém capital de Israel? O genro dele é o principal conselheiro dele. Com tudo isso, fica mais fácil compreender as palavras dos sábios de Hamã, no livro de Esther, e da mulher de Hamã também. Quando eles disseram assim, disseram para Hamã, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Esther 6,13. E não deu outra, né? Hamã acabou sendo enforcado por tudo que ele quis fazer de mal aos judeus. Apesar de tudo isso, e de exercerem um poder tremendo sobre a economia e a política global, os judeus existem hoje em uma condição de completa escuridão espiritual e moral. Eles continuam tendo em relação a Jesus o mesmo sentimento apontado na parábola das 10 minas. Odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Isso está em Lucas 19:14. E também sobre eles recai a maldição autoimposta que eles impuseram sobre si mesmos, quando disseram, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus 27:25. E assim está acontecendo nesses últimos 2000 anos. Esse povo, que acabou se transformando em luminares intelectuais no mundo do comércio, das artes e da ciência, fez isso na tentativa de se tornarem ilustres com sua própria luz, para compensar as trevas em que mergulharam por sua rebeldia e insensatez, e por serem culpados do assassinato do Filho de Deus. Mas Deus diz, por meio do profeta Isaías, eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que vós acendestes. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis.
Isso está em Isaías capítulo 50, versículo 11. Eles estão hoje andando na iluminação do próprio fogo que eles acendem, das próprias faíscas que eles criam para iluminar o caminho deles, porque não tem luz. Perderam a luz de Deus. Qualquer realização humana, por mais ilustre que seja, não passa de imagem etérea e bruxuleante, tal qual numa tela de cinema. Quer dizer que então que por tudo isso se justifica a perseguição feita aos judeus por nazistas e mais recentemente pelos povos da comunidade árabe? De maneira nenhuma. Israel é hoje um povo colocado de castigo pelo próprio Deus, mas continua sendo a menina dos seus olhos. Ninguém que venha tocar num judeu ficará ileso. E também ninguém que venha ajudar um judeu deixará de ser reconhecido por Deus. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Dirá o Senhor Jesus em Mateus 25:40, quando vier para julgar as nações. Isso é ainda futuro, mas isso demonstra muito bem o zelo que o Senhor tem pelo povo judeu. O povo judeu, ele chama de pequeninos irmãos. O próprio Senhor Jesus chama de seus pequeninos irmãos. Vai mexer com os pequeninos irmãos? Você não lembra da escola, aqueles meninos pequenos e fracos que tinham um irmão maior? Quem mexia com ele? Ninguém. Estranho, não é? Mas é assim que funciona. Um filho que esteja de castigo não é menos filho por isso. Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. A própria bênção dos povos da terra está conectada à bênção dos judeus, quando eles se arrependerem e Cristo restaurar essa terra. Repare que o próprio mapa do mundo é desenhado por Deus em função de Israel, como se Jerusalém fosse o lugar da ponta de um imenso compasso divino. Veja a passagem: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos ou os limites dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Deuteronômio 32, de 8 a 10. Todas as promessas feitas a Israel continuam válidas, e ai de quem tocar nesse povo. Porventura rejeitou Deus o seu povo de modo nenhum, escreveu Paulo em Romanos 11, versículo 1. E ele continua dizendo: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Ou seja, depois da plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, Deus diz. Romanos 11, 25 a 27. Sobre isso, Charles Stanley comenta no seu excelente livro, Comentário de Romanos, chamado A Vida através da Morte, o seguinte: deste modo, o período do não há diferença, de Romanos 10, 12, chegará ao fim. O propósito de Deus em tirar para si um povo de entre os gentios deverá se cumprir. E então todo Israel será salvo, conforme está escrito. Aí então todas as promessas que cabem a eles se cumprirão. Toda a nação de Israel, outrora dispersa, será reunida em sua própria terra. E serão então nascidos de Deus, conforme está escrito. É este o propósito de Deus. Embora sejam eles os inimigos mais acirrados no tempo presente, Deus escolheu fazer assim. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, fala Romanos 11, 29. Deus nunca muda, nem um jota ou tilde de sua palavra poderá falhar. A tradução literal dos versículos 30 a 31 é importante. Ela diz assim: porque assim como vós também antigamente não crestes em Deus, mas agora fostes objetos de misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram na misericórdia a vós demonstrada, para também serem feitos objetos de misericórdia. Isto é algo maravilhoso e demonstra o seguinte princípio: Deus terá misericórdia,
ou se compadecerá, de quem tiver misericórdia, ou de quem se compadecer. Os gentios não tinham nenhum direito à salvação, estavam mortos de seus pecados e incredulidade. Deus mostrou para com eles pura misericórdia. Israel não poderia crer em tal misericórdia e perdeu o direito a todos os privilégios por sua incredulidade, a fim de que Deus possa, no final, salvá-los como nação, ainda que como objetos da sua misericórdia. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Romanos 11:32. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11:33. Ninguém mais, a não ser aqueles que foram salvos como objetos de sua misericórdia, fará parte da igreja nas alturas ou do reino de Deus sobre a terra. Primeiro da igreja nas alturas e depois do reino de Deus sobre a terra. Em ambos os casos, o livre favor de Deus reina, assim triunfante. Até aí, então, Charles Stanley em Vida através da Morte. Portanto, se você for cristão, é melhor guardar os rojões e bandeirolas que você comprou para festejar o fato de o presidente dos Estados Unidos decidir oficializar Jerusalém como capital de Israel. Tudo o que é feito em Israel e para Israel, hoje, continua imerso nas mesmas trevas morais da decisão tomada por aquele povo há 2000 anos. Embora Deus não tenha perdido o controle dos fatos, inclusive o da volta dos judeus à Terra Prometida em 1948, isso ainda não é o cumprimento da profecia bíblica. As coisas só irão realmente ser contadas como bênção para Israel como um todo quando Cristo voltar. Até lá, a terra de Israel continuará habitada por um povo rebelde e incrédulo, apesar de continuarem válidas as promessas de bênção para quem abençoar esse povo e de maldição para quem amaldiçoá-lo. Isso porque continua sendo o povo que Deus destinou para herdar aquela terra. A primeira vinda de Cristo ao mundo já passou, quando ele veio nos evangelhos, e na próxima ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Apocalipse 1:7. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Isso está em Zacarias 14:4. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Entre uma coisa e outra, entre a primeira vinda de Cristo ao mundo e a segunda vinda, quando ele virá para reinar, para julgar as nações e reinar, entre uma coisa e outra, ele vem, mas não até a terra, e nem para colocar seus pés no chão do Monte das Oliveiras, mas ele vem para o encontro nos ares, a meio caminho do céu, para aqueles que até hoje creram nele. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, especialmente para esse encontro. Então o mundo ficará à sua própria sorte para os piores anos da sua história, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 14:21. Você não vai esperar até lá para reconciliar-se com Deus, vai? E nem por um minuto pense que mudar-se para Israel, adotar um cristianismo judaizante, ou incentivar judeus a irem morar lá em Israel, seja a melhor estratégia. Não é. Aos judeus hoje, você deve pregar o evangelho da graça de Deus, para que eles se convertam a Cristo, como aconteceu com os discípulos do Senhor e até mesmo com o ferrenho perseguidor de cristãos, Saulo de Tarso. Porque mandar judeus para a terra de Israel hoje é colocá-los no epicentro da ira de Deus que cairá sobre o mundo depois que a igreja for arrebatada e chegar a grande tribulação. Ali é que a coisa vai quebrar, não. Ali que a coisa vai ficar feia. Há 2000 anos, a espada cruel dos judeus, amparados pelo julgamento infame dos gentios, caiu sobre o pastor de Israel. Veja a passagem. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequeninos. Zacarias 13:7. Sem mostrar o que aconteceria no intervalo entre uma coisa e outra, que é justamente a atual era da igreja, que já dura 2000 anos, mais até, e era um mistério escondido em Deus, sem mostrar esse intervalo, a profecia de Zacarias 13, dá um salto para uma conclusão que ainda é futura
e diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Está falando de pessoas aí. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela me invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias 13, de 8 a 9. Ou seja, 2/3 das pessoas que estiverem em Israel, nessa ocasião, serão mortas. Só então virá a verdadeira libertação dos judeus, começando por um remanescente fiel. Não apenas libertação dos seus pecados e da culpa por terem rejeitado o seu Messias, mas também a concretização de todas as promessas feitas a esse povo. E isso não vai acontecer por decreto humano, mas sim divino. Enquanto isso, nós continuaremos assistindo à novela de um povo teimoso, guerreiro, tentando conquistar aquilo que só Deus será capaz de lhes dar no seu devido tempo. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.